Amém. Olha, quem está começando a nos assistir agora vai achar diferente o que vamos falar, porque eu gosto de estudos que não são comuns. Se você quiser um coach ou um stand-up, você compra o livro do Augusto Cury, não precisa nem pagar congresso. É só ler o livro e passar, é a mesma coisa. Tem muita coisa que é comum. Quer estudar sobre as coisas básicas da Bíblia, está cheio de manual bíblico. Agora, as profundezas que nós temos discernido, discutido, estudado, não se encontram em livros, no mundo. No mundo. Uma coisa aqui, outra ali, mas a junção de tudo não é fácil de se encontrar. Então vocês estão recebendo mastigadinho, um estudo profundo daquilo que a humanidade tem, mas não conhece, que chama-se a Bíblia. E de uma visão não religiosa. Pastor Lenilton, que sou eu, né? É criticado às vezes pelos crentes por aí. Os espíritas me amam. Eu estava essa semana no consultório, alguns pacientes espíritas falaram assim: doutor, eu tenho assistido o seu culto, o seu estudo maravilhoso. Eu falo: meu Deus, nem os crentes falam assim. Então vou começar a dar passe aqui, passe de Jesus, para atrair mais os espíritas. Uma vez uma paciente foi no meu consultório e falou: doutor, é verdade que o senhor dá passe? Eu falei: sim. E o espírito é forte? Eu falei: muito forte. É bravo? Eu falei: muito forte. É verdade, o Espírito Santo, né? Então não estou errado, né? Vou falar: não é de Deus, imagina. Todos são de Jesus. Deus quer todos. Amém? Então esse estudo para aqueles que querem coisa diferente, que una a Bíblia com a visão científica, que una a Bíblia com uma visão racional, né? Intelectiva, mas espiritual, porque nunca o espiritual de Deus deixou de ser intelectivo. O problema é que o homem de Deus não é compreendido pelo homem natural. Esse é o problema, porque parece loucura as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia, ela é discernida pelo Espírito. Por isso que estamos fazendo isso. Amém, Lair? Glória a Deus. Cadê o Eduardo, seu marido? Esse é um pregador nato. Ele está fazendo o que está lá em Mateus capítulo 28. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Que bênção. Glória a Deus. Vai um trago para o Eduardo. A Tati e o Guga estão assistindo. Um abraço para vocês. Eles estão aonde? Estão nadando na praia hoje? Hã? Camboriú na praia. Glória a Deus. Estão de férias, lógico. Deus abençoe, queridos. Amamos vocês muito. Mas hoje eu prometo que eu vou acabar a minha promessa. Certo, Mari? Você que está grávida, cheia do Espírito. Jesus está abençoando. Abra em Gênesis capítulo 4. Hoje eu não vou dar chance para pergunta por enquanto, só depois. Pastor, o presbítero Fábio não aguenta mais as promessas minhas. Então eu vou ler, que o assunto hoje é esse: Caim, Abel, Lameque, e principal, a parábola de Lameque. Mas quem é Lameque? Lameque é o sétimo depois de Adão, através de Caim. Enoque, conhecido que foi arrebatado, é o sétimo depois de Adão, através de Sete. Patrícia, fica aqui assim para eu te ver assim, que a Patrícia ama a palavra. Ela ama a palavra, Patrícia. Quer sentar aqui na frente? Tem lugar aqui na frente, Patrícia. Amém. Então, irmãos, vamos ler o livro de Gênesis capítulo 4. Olha só. Conheceu Adão a Eva. Conheceu aqui no verso 1 é união sexual. Conheceu, não é que conheceu, você é Eva, prazer, não. Eles já eram casados e aí houve um ato nupcial. Conhecimento aqui é dahat, é união sexual. Conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. A palavra Caim significa aquisição, guarde isso que é importante. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor, que é Jeová aqui, né, para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então o que aconteceu? O Senhor não atentou para Caim, atentou para Abel.
E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então o problema não era a oferta, é o fato dele não ser bom. Se bem fizeres, é porque ele não fazia o bem, ele já era um problema. Tem gente que desde pequeno é problema e não muda, né? Porque é difícil mudar a personalidade de uma pessoa. Uma vez eu preguei uma palavra, muitos anos atrás, as mutações da alma, e provei que o homem não muda desde a infância até quando velho. Criancinha que rouba balinha no supermercado quando é pequeno, vai ser ladrão quando é grande. Menininho que fala palavrão e é sensual quando é pequeno, vai ser prostituído quando a vida é grande, se não mudar para Jesus. Mas não vou pregar agora isso aqui. Já preguei uma vez na igreja, esse é um assunto legal. Mas Caim era assim, Caim não era bom. E Deus falou, se você fizer bem, você acha que não vai ter aceitação para você? Olha aqui, ó, verso 7. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Verso 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Quer dizer, ele ficou com inveja do irmão, com raiva do irmão, porque o irmão era queridinho de Deus, e o que aconteceu? Matou Abel. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Olha que mal criado, sou eu guardador do meu irmão? Eu sei lá onde está meu irmão. Olha que mentiroso e mal criado. E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Olha aí. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, ou vingado. Outras traduções dizem vingado ou castigado, é a mesma coisa. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Antes de continuar, vamos entender o que aconteceu aqui. Caim significa, como eu falei, aquisição. Abel significa vaidade. Tudo bem. Caim, quem é Caim na Bíblia? Caim é figura de quem? Quem é que sabe? Você sabe que a Bíblia é figurada. Caim é Caim. Sim, você já ouviu outro dia, né? Eu falei, Caim é Caim, Abel é Abel, Adão é Adão, mas são figuras. Por exemplo, Abel é figura de quem, Marcos? Abel, onde é que está isso? Hebreus 12, fantástico, Hebreus 12, 24, quem falou? Regina, você está lá atrás e fala mais que os que estão na frente. Olha só como a Bíblia se interpreta. Em Hebreus, capítulo 12, verso 24, você segura a Bíblia em Gênesis, você tem que aprender a entender a Bíblia. Então, você que me assiste, ó, Hebreus 12, 24, diz assim, olha aqui, ó. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, mas o sangue de Cristo fala igual ou melhor que o de Abel, ou seja, Jesus é comparado com Abel. O sangue de Abel caiu sobre a terra, o sangue de Jesus caiu sobre a terra. Jesus justo. Abel era justo. Jesus era aceito por Deus. Abel também era aceito por Deus. Ora, quem matou Abel foi? E Caim é quem? Figura de quem? De Israel. Quem matou Jesus não foram os romanos. Porque os romanos lavaram as mãos e Pilatos disse: estou inocente do sangue desse homem. Quando ele falou isso, os fariseus falaram assim: caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Fala, Marcos. Aqui, quando ele começa a falar assim de Caim, dá a entender o quê? Que Deus ainda se relacionava com eles abertamente, quando se relacionava com Adão, não é? De Caim, com Abel. No começo, sim.
Lá mesmo fora do Éden, ele se relacionava assim abertamente. Pelo que está escrito aqui, claro. O que não confunda não estar no jardim com Deus falar ou não falar. Tanto é que Enoque andava com Deus e foi arrebatado. Mas uma coisa é fato, com Adão e com Eva, não vê mais relação entre Deus, Adão e Eva. Mas com os filhos aprenderam que tinham que sacrificar para Deus. Entendeu? Só que Caim era um menino mau, foi rejeitado, Abel foi aceito. Mas isso é figura. Por que figura? Porque a Bíblia fala, segura com o dedo em Gênesis, abra em Salmo 78, Patrícia, abra lá. Já conhece esse texto, Patrícia? Então você precisa aprender. Salmo 78, verso 1 em diante, olha só. Às vezes eu leio versos conhecidos, que nem a Janice, que já está conosco há 22 anos, já está para lá de Bagdá, né? Já está com os 40 de idade já. Ela era pequena ainda. Ó, Salmo 78, verso 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai aos vossos ouvidos as palavras da minha boca. Abrirei, olha só, verso 2. Salmo 72, 2. 78, 2. Abrirei numa parábola a minha boca, ou a minha boca numa parábola. Quer dizer, Deus abre a boca dele em parábolas. Proporei enigmas da antiguidade. Que enigma? Caim. É um enigma. Existiu, mas o fato dele matar Abel tem um enigma por trás. Um mistério. O que é um enigma? Um mistério. Um fato oculto que precisa ser discernido, que nós estamos entendendo. Já foi dito lá no passado o que ia acontecer. Caim ia matar Abel. Israel matou Jesus. Por que Caim é figura de Israel? Porque Caim é aquisição. Israel é aquisição de Deus. Amós 3, 1, 2. Israel era a possessão e aquisição de Deus. Na verdade, Israel era tudo para Deus. Mas ele matou o filho Abel, que era o filho predileto, o filho justo, o filho aceito. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas Israel matou a Cristo. Então, continuando, olha aqui, ó. Então, estando os dois no campo, Caim matou Abel. Por que campo? O campo é mundo. Quando se fala campo na Bíblia, é mundo, né? Estarão duas no campo, está lá em Mateus 24. Uma será levada, outra será deixada. Duas igrejas no campo, duas mulheres no campo. Uma será levada, a igreja que vai arrebatar. Outra vai ficar, a igreja que gosta do da festa. Eu mandei outro dia um slidezinho assim. É igreja que tem profecia e festa, lotado. Igreja de estudo da palavra, 3 pessoas. Vocês viram aquele brinquedinho? Então, é verdade aquilo. É verdade. Mas não é assim aqui, porque aqui só todos de Jesus. Essa igreja, todos são de Deus. Ó, então vamos continuar. Aí disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito tu és desde a terra. Então Israel foi amaldiçoado lá atrás. E também quando matou Jesus, o povo de Israel foi amaldiçoado. Prova isso, pastor. Acabou o Estado de Israel. No ano 70, o imperador Tito entrou em Israel e acabou com Jerusalém, acabou com tudo. Eles ficaram praticamente 1.900 anos sem pátria, os israelitas, perdidos na terra. Voltaram após a Segunda Guerra. Só voltaram depois da Segunda Guerra. E na Segunda Guerra quase que eles são dizimados, quase que eles são aniquilados pelo Hitler. Na Idade Média foram perseguidos, quase aniquilados. Pelos russos, no começo do século passado, a mesma coisa. Então a perseguição aos israelitas sempre aconteceu. Por quê? Olha aqui, ó. Maldito és tu desde a terra, verso 11, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a força. Fugitivo e errante serás na terra. É o que aconteceu com o povo de Israel. Fugitivos errantes, eles iam para lá, iam para cá, na Polônia tinha que fugir porque Hitler estava lá, e assim uma busca constante. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada, eis que hoje me lanças da tua face, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Ué, todo aquele como se só tinha Adão, Eva e Caim, você vê que já tinha gente fora do jardim.
A prova, Marcos, que tinha gente fora do jardim é isso. Caim falou, todo mundo que me achar vai me matar. Mas todo mundo, como se só tinha ele, o pai e a mãe? Segundo os teólogos, segundo a teologia, que não gosta desses estudos, não gosta desses estudos. Porque na teologia está escrito que Adão e Eva teve filhas e primos e tal, e aí ficou todo mundo casando entre si. Não! Havia gente fora do jardim de outra geração, que não a de Adão e Eva do jardim. Frutos da evolução. Então no jardim, tipo, Deus zerou tudo, então, mais ou menos assim? Não, no jardim Deus queria fazer um povo próprio, fez o homem cercadinho ali, com um propósito. Lá fora do jardim, a coisa biológica, a história mundial acontecia naturalmente. Eu não posso negar o carbono 14 me evidenciando os homens pré-históricos. Eu não posso negar os fósseis de 500 milhões de anos dos dinossauros, dos Pithecanthropus erectus, dos homens de Neandertal. Eu não posso negar toda essa evolução comprovada cientificamente, com ossos ali guardados. Não posso negar. A ciência fala, não, mas Deus é Deus. Bom, se continuar assim fica difícil. Por que não aceita? Tinha gente fora do jardim. Não, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Então todos que atacaram Israel foram atacados. E acontece com os árabes. Os árabes recebem uma bomba de Israel, mandam uma bomba para Israel, Israel manda 10 lá. E aí fica aquele briga. E quanto mais tenta se matar Israel, mais eles matam. Então é uma guerra constante. Por isso que Jeová é o Senhor, Deus da guerra, ou o Senhor dos exércitos. Por isso que nosso amigo chamado Ademar de Campos canta, homem de guerra é Jeová. Lembra dessa música? Seu nome é temido. Então Jeová é homem de guerra. Por quê? Porque ele é o Deus de Israel. Quem é Jeová? O Deus de Israel, o Deus da guerra, que aparelhou a Israel para a guerra. E também os árabes, porque também os árabes são filhos de quem? De Abraão. Os árabes são filhos de Abraão, segundo o filho da escrava, Ismael. E os judeus, que são os israelitas, são filhos de Abraão através de Isaque, ou também chamado Israel. Isso mesmo. Isaque, o outro nome dele era Israel, depois que ele lutou com o anjo. É isso mesmo. Quem falou isso? Você? Você faz teologia? É muito estudioso para vir para cá estudar. Está estudando. O Christopher, olha que exemplo, não? Menininho, 17 anos, né? Podia estar na balada, com as namoradinhas, assistindo, sei lá, show de não sei quem, né? Tá aqui, ó, firme com Jesus. Vai para o céu! Você vai para o céu mesmo! Ainda que você pense que não. A gente vai ter muitas surpresas no céu. A gente fala aquele lá, aquele é macumbeiro e tal. Tem macumbeiro que é firme com Jesus. Só está em lugar errado. E tem crente que faz mais feitiço que não sei o que, está em lugar errado. Fala mal dos irmãos, dos pastores. É uma briga. Não aqui, porque aqui só tem santos, graças a Deus. Mas vamos continuar nosso estudo bíblico. Então, eu vou chegar lá. Por isso que hoje eu estou, né? E está chegando outro Marcos, que é o professor da escola dominical. Esse é teólogo. Esse me ama demais. Ó, Marcos, tem lugar para você na primeira fileira aqui hoje, Marcos. Obrigado. Bota aqui, Marcos. Tudo bem, né, Marcos? Estudioso, ele vem de longe para aprender a Bíblia. Bom, aí que aconteceu? O Senhor, porém, disse a Caim, então, qualquer que te matar a Caim, 7 vezes será castigado. Por que qualquer que matar a Caim? Porque se um matar, acabou qualquer, né? Mas como Caim é um estado, ou seja, é um povo, qualquer que tentar matar esse povo, tentou na Idade Média, tentou na Idade Moderna, tentou na guerra, quer dizer, todos os que tentaram matar Israel são castigados. Interessante, não? Por isso que é qualquer que matar. Primeiro, porque já existia gente fora do jardim. Segundo, porque pela figura, na interpretação da figura, quer dizer, do enigma, os que matam Israel são os que perseguem Israel no tempo e no espaço. Certo? Assírios, todos que tentaram. Ai, você é muito inteligente, menino. Você realmente vai ser um grande pastor. Você já é pastor lá, não? Não, então, vai ser pastor. Ó,
E foi posto um sinal em Caim. Que sinal é esse? Circuncisão. A circuncisão é um sinal característico dos israelitas. Boa essa aí. Que sinal tem de diferente no povo? Colocar a pele, era assim quando colocar caucasiano. Esse professor é racista e ainda falou mal do Bolsonaro, meu amigo. E falou mal do Bolsonaro, seu professor é que é racista. Não estão falando mal do Bolsonaro? Coitado, querem destruí-lo. Mas ele defende isso aqui que nós estamos fazendo. Hein? Defende a Bíblia, coisa que os esquerdistas não fazem. Então vocês que defendem o PT, cuidado. Vocês estão indo contra a vontade de Deus. Pastor, estou fazendo política? Não, estou sendo óbvio, porque eu fui médico lá da Ford, dos sindicalistas, do PT, do Lula. Conheci a família do mesmo. Perigo. Nunca votei na esquerda, porque eu os conheço desde 89. Não é de hoje. Fui médico da família do Tito Cujo. Não vou dar detalhes, senão entra um processo aí, não é verdade? Saúde, saúde. Amém. Grande militar, desfilou esses dias lá em São Bernardo. Vamos lá. Agora vira a página. Continua. Então olha só, Vanderleia, presta atenção. Então, morreu, o que aconteceu? Então Caim caiu fora. Olha lá. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Acabou. O Caim literalmente foi embora da terra do pai. E foi para onde? E habitou na terra de Nod. Quem é Nod? Outro sujeito. Da onde veio Nod? Lá do homem das cavernas. Estava fora do jardim do Éden. Tinha gente fora. Será que não dá para... Tá que está russo aqui? Nod. Terra do Nod, lá longe. As terras tomam o nome das pessoas. Caim não ficou sozinho na montanha. Não. Olha o que aconteceu em seguinte. Bom, na banda do Oriente do Éden, quer dizer, ele foi no sentido, se é Oriente, ele foi no sentido da Índia, no sentido do Paquistão, no sentido da União Soviética, no sentido do Japão, né? Os japoneses estão aqui, ó. Eles já ficam todos arrepiados quando falam do Japão. E conheceu Caim a sua mulher, olha só, Vanderleia, e conheceu Caim a sua mulher, aonde? Lá na terra do Nod, possivelmente era filha do Nod. Sei lá, olha lá. E ela concebeu e teve Enoque. Então, o que aconteceu? Longe da mãe e do pai, para não haver confusão, ele deixou lá a família e foi para a terra de Nod, e lá ele conheceu a sua mulher e teve um filho, chamou ele de Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Mas não é esse Enoque que foi arrebatado. Esse Enoque é o terceiro na escala, é Adão, Caim, Enoque. É outra linha. Aquele Enoque que nós vamos falar depois, que foi arrebatado, esse Enoque é o sétimo depois de Adão, segundo Sete. Porque depois de Caim, Deus deu para Adão um outro filho, chamado Sete. Nós vamos chegar lá. Aqui, verso 25, só para adiantar um pouquinho. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Eu já expliquei que naquela época não havia sexo todo dia como hoje, que hoje a turma é bombardeada pelos meios de comunicação. Então hoje, sexo virou o quê? Parque de diversões. Naquela época não, era sério no casamento. O sexo era para procriação. Ele teve, olha, como ele viu que Caim matou Abel, ele ficou um tempo longe da mulher. Falou, poxa, olha o que aconteceu. Um filho matou o outro. Mas depois de um tempo passou o luto, passou a dor do Abel, voltou, olha aqui, verso 25, tornou Adão, verso 25 de Gênesis 4, tornou Adão a conhecer a sua mulher, que é a Eva, né? E ela teve um filho e chamou seu nome Sete, que significa compensação. Sete é compensação. Como Israel deixou ao Senhor, veio uma compensação, que é o quê? A igreja, chamada compensação. Sete traz a história da igreja. Caim traz a história de Israel. Começa por aí. Caim é uma linha, Israel. Sete, igreja. Prova isso, pastor. O sétimo, que é Enoque, é arrebatado. A igreja vai ser arrebatada. Olha que forte! A linhagem de Caim, ninguém foi arrebatado.
mas na linhagem de Sete, que é a compensação. A palavra Sete significa compensação, porque Deus compensou Adão e Eva com outro filho, e essa linhagem ia chegar até Jesus. Então é uma linhagem da igreja. Tanto é que foi arrebatado o sétimo depois de Adão, chamado, segundo o Sete, chamado Enoque. Então, Enoque, tem o Enoque, filho de Caim, que é uma coisa. É que nem João, é que nem Zé. Tem o Zé, meu amigo lá de Carapicuíba, e tem o Zé aqui, que nós temos aqui. É outra coisa. Pastor, certo? então, mais ou menos assim, estava tipo predestinado, então? Não. É que Deus, na sua infinita sabedoria, escreveu na história que as coisas que iam acontecer. Não é que ia predestinada, as coisas iam acontecer, porque Deus já está no futuro e no passado. Prova isso, Patrícia. É Patrícia? Abra então em Isaías, capítulo 45, e segura com o dedo Gênesis. Eu tenho que dar textos assim de vez em quando, para vocês saberem o que Deus pensa. Vocês estão quietos hoje? Estou preocupado, viu? O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo com vocês. Sei lá, né? Tenho que chamar assim um artista aqui para poder encher essa igreja aqui. Só enche quando tem artista, né? Se é o coitado do Lenilton pregando, nem de graça me interessa. Agora os outros, a turma paga para ouvir a mesmice de sempre. Olha aí. Vamos lá. Oi, quem que falou? Pastor, eu aqui, ó. Fala. Falou que nem pagando. Eu pago R$20 para fazer teologia lá na Igreja Batista Memorial. Eu faço na quarta. Na quarta. E venho na quinta por mão aqui. De graça aqui. E de graça. E aqui o conteúdo é... Você vê, mas é assim mesmo que acontece na vida. É assim. A comida mais gostosa é a comida em casa. Você vai no restaurante e às vezes não é tão gostosa. Não é verdade? É assim mesmo. Ó, Isaías 46, eu falei 45? Não, Patrícia, 46. Verso 9. Isaías 46, 9. Olha o interessante. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Isso é Deus falando. Que eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, não há outro Deus semelhante a mim, que anuncio o fim, olha só Marcos, que anuncio o fim desde o princípio. Então o Gênesis está anunciando o quê? O futuro. Jesus não tinha acontecido lá no Gênesis, mas Deus já estava falando do Abel que ia acontecer. Entenderam? É multiforme sabedoria, olha aqui, ó. Que anunciou o fim desde o princípio e desde a antiguidade, ele anunciava o quê, Christopher? As coisas que ainda não tinham sucedido. Então ele estava anunciando em Adão, em Eva. Adão, figura de Cristo. Eva, figura da igreja. Serpente, figura do diabo. Lá em Gênesis 3,15, Deus fala para a mulher: você vai pisar a cabeça da serpente, mas ela vai ferir o teu calcanhar. Ele estava profetizando o seguinte: a igreja é a única que pode pisar a serpente, que é o diabo. Mas tem um problema: a serpente picou, feriu o calcanhar de Eva, que é a igreja, e o calcanhar é o que mantém a igreja de pé. O calcanhar é a doutrina, é o pensamento. O calcanhar é o pé. Sem pé ninguém fica de pé. A pessoa cai. A igreja está caída porque foi ferida na sua doutrina. Cada um fala uma coisa. Tem gente me assistindo e criticando nesse momento, os crentes. Você entendeu? Os teólogos que cobram R$20 cada aula. Absurdo, inclusive, né? Melhor não cobrar. Melhor não cobrar. Devia fazer de graça. Oi? Tem igreja que cobra R$80 cada aula. Não, eu pago R$20 o curso completo. O curso completo, meu Deus, nem ônibus. Tá barato demais. Vou lá fazer esse curso. Você não é para aprender nada, é melhor nem ir. Fala. Não. Isso aqui é fruto de revelação. Não tem outra coisa. Pensa em alguma coisa diferente nos judeus que seja um sinal que caracteriza. Não, sim, porque até no Novo Testamento nós vemos uma discussão entre Paulo e Pedro. Sim, mas hoje nós temos uma circuncisão nossa. Qual é? Qual é a circuncisão da igreja? Eu te provo na Bíblia agora. Maurício, você é indicado para ser pastor nessa igreja.
Eu estou dizendo, não, eu estou falando das coisas ocultas que eu estou sabendo. Eu sou o menor da casa. Não, você é um dos maiores aqui. Mas eu vou te provar. Colossenses, capítulo 3. Abra lá. Colossenses 2, aliás. Temos que estar preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que é em nós. Vocês têm que ser preparados. Então esse grupo é um grupo que ama a Bíblia, não fica assistindo novela, mas estuda a Bíblia à noite. Não fica perdendo tempo com novelas e não sei o quê. Ó. Colossenses. Olha aqui, ó. Olha aqui. Está aqui, verso. Ó, aqui, ó. 10. Colossenses 2:10. E estáis perfeitos nele, que é Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Verso 11. No qual também estáis circuncidados. Olha aqui. Então nós somos circuncidados. Somos assinalados, Maurício, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne. Ou seja, não é aquela circuncisão cirúrgica, a fimose, que se faz nos machos. Não é isso, mas é a circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? Marlene, capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, também nele ressuscitasses pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Então há um sinal no cristão. Na hora que o diabo olha para uma pessoa e ela é batizada, ele fala assim: não posso tocar nessa, ela está assinalada. Eu não posso tocar no Sérgio, o diabo fala. Ele está assinalado, ele tem sobre a cabeça uma coroa invisível, chamada coroa da santidade, porque ele mergulhou naquelas águas e lá ele não pode tocar. Você tem um sinal sobre si, o sepultamento de Cristo. As igrejas precisam pregar mais o batismo. E penso que batismo é um banho d'água para entrar na igreja. Que isso, que cegueira! Batismo é uma realidade espiritual, onde há um sepultamento, onde há um assinalamento, que é a circuncisão de Cristo. Está aqui, ó, a circuncisão de Cristo, Maurício. Então, se perguntarem qual é a circuncisão da igreja, você diga com boca cheia: é batismo. Gálatas, eu estou com Gálatas na cabeça. Colossenses 2, verso 11 e 12. Fantástico, não, Fábio? Fábio sabe tudo isso. Está quase dormindo já, porque ele já sabe tudo. Ele só veio para cantar aqui. Meu Deus, que casal fantástico. Entenderam? Então, irmãos, voltemos para Caim. Você entendeu, né, Maurício? Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 4, verso 17. E conheceu Caim sua mulher, concebeu, teve Enoque. Esse Enoque, eu já falei, Enoque segundo Caim, formou uma cidade que seu nome é Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade era o quarto. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Então, Irade o quarto, Meujael o quinto, Metusael o sexto, e Metusael gerou a Lameque. Lameque é o sétimo depois de Adão. Então, tem 2 sétimos depois de Adão que são focados na Bíblia. Um segundo 7, que é o Enoque, que foi arrebatado, figura da igreja. E outro que é Lameque, é o 7º depois de Adão, por Caim. A palavra Lameque significa conquistador. Conquistador, moço forte, essa é a palavra. Moço forte, conquistador. Lameque. E Lameque tomou para si 2 mulheres. Uma delas era Ada, que significa beleza, prazer. E outra era Zilá, ou Zila. Essa Zila, ou Zilá, significa sombra, trevas, escuridão. 2 mulheres. Uma beleza, que deu prazer para Lameque. Outra trevas, ou também chamada sombra, escuridão. O que a gente pode entender? Que Israel, Lameque, agora passa a ser figura de Israel também, mas o Israel agora depois de uma coisa que aconteceu chamada divisão dos reinos. Caim, que é Israel, teve uma maldição. Quando chegou em Davi pecou gravemente, um adultério grave, vocês lembram disso? E matou até o marido da mulher que ele saiu, que é Urias, o Eteu. Pela espada dos filhos de Amon.
Muito bem. E aí Deus falou, olha, Davi, eu te perdoo, mas a espada jamais se apartará da tua casa. Aí nasceu Salomão, que era filho de Betseba, da mulher do adultério. E Salomão não seguiu santidade, ele piorou. Davi pecou uma vez, Salomão pecou 1000. Aí Salomão teve sobre si uma sina, vai ser dividido o teu reino. E foi. Depois de Jeroboão, filho lá de... Depois veio Roboão, Abiaão e tal, e Jeroboão. Em Jeroboão houve um racha no reino. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte continuou chamando-se Israel. O reino do sul, que reunia 2 tribos, Judá e Benjamim, passou a se chamar Judá, da onde veio o nome de judeus, ou Judéia. Então o do sul deu prazer, deu futuro para Israel. Veio Jerusalém, veio a beleza, veio tudo. Então Judá é figura, Ada é figura de Judá. E Zila, ou Zilá, é figura das trevas do reino do norte, cuja capital era Samaria, e que foi tomado pelos assírios e nunca mais vingou. Acabou. O reino do norte, com as 10 tribos, acabou. Então, por isso que é um reino tenebroso, sombra, escuridão. Ada é chamada Judá, cuja capital era Jerusalém, e era próspera. Foi um reino próspero. O que prosperou depois todos os reis de Israel. Quando eles foram para a Babilônia, voltaram de Judá e restauraram o reino, e restauraram o templo de Jerusalém. Judá vingou, Samaria não vingou. Tanto é que os samaritanos, que eram de Samaria, não se davam com os judeus. E tinham a mesma origem. Os dois são israelitas, só que um era do reino do norte, o reino das trevas, lá que acabou. Foram aniquilados pelos assírios. E o reino do sul, que era Judá, vingou. Esse reino é onde nasceu Jesus. Jesus nasceu no reino de Judá. É o leão da tribo de Judá. Interessante. Tá? Então, queridos, a figura é essa. Olha aqui, ó. Alguns têm um significado, outros fica meio obscuro. Por exemplo, Ada, que é a que deu prazer, né? Ada é então ao reino do sul, né? A beleza, o adorno é o significado dela. Teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Olha que engraçado. Ada, que é Judá, teve Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e gado. Ora, os israelitas, que não são igreja, tem como figura morar em tenda e ter gado. Olha que engraçado. E outro, seu irmão, é o Jubal. Um é Jabal, outro Jubal. O Jubal foi o pai dos que tocam harpa e órgão. Harpa e órgão lembra a igreja. De Judá saiu a igreja também. Então de Judá saíram 2, os israelitas de hoje, e a igreja de hoje já saiu também de Ada. Por isso que ela é beleza, por isso que ela é prazer. Olha que interessante. Figura. Como é que o senhor chegou nisso? Pelas palavras. Não, mas quem sabe se é isso mesmo? Bom, então esquece tudo. Quem sabe se existe molécula? Eu não estou vendo. Esquece. Acho que o homem não chegou na lua também, porque eu não vi. Então, se continuar assim, você não vai fazer estudar nada. Mas a lógica está nisso. Estudando o enigma, tem graça a palavra. Meu Deus, Deus está falando já o que vai acontecer lá no Velho Testamento, conforme Isaías 46, que nós lemos agora há pouco. Verso 9 ali. É de Deus, é Deus revelando. Vamos continuar, tá bom, irmão? Vamos continuar. E Zilá também teve a Tubal-Caim. Você tinha notado aqui Tubal-Caim? Engraçado. O Tubal-Caim, queridos, é produto de ferro. Então tudo que é ferro é o Tubal-Caim. Toda a arte de cobre e de ferro, justamente isso. A palavra Tubal-Caim é produto da forja, ou ferro. Por quê? Porque o reino do norte era briguento. Então tem a ver. Por quê? O Zilá era o reino do norte. E de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres. Agora vem o que é importante. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque,
escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Começa aqui o enigma. Assim como tem o enigma de Sansão, Deus gosta de enigmas. Já perceberam na Bíblia? Tem aquele enigma que escreve na parede lá na época de Daniel. Tem esse enigma aqui, tudo enigma. O sonho lá de Nabucodonosor, que ele não sabia interpretar, ficou desesperado, tudo enigma. Às vezes vocês têm sonhos e trazem para nós. Vanderlei teve um sonho, interpretei o sonho, ela estava toda feliz hoje. Porque às vezes Deus dá interpretação para a gente do sonho. Por exemplo, carro em sonho não é carro, é obra de Deus. Terno em sonho é ministério. Mulher em sonho é igreja. Eu, quando fui para São Bernardo pregar a palavra, eu montei uma igrejinha lá no inicial, um estudo bíblico. Eu sempre comecei com estudos bíblicos e virou uma igreja. Depois dela saíram 8 igrejas no ABC. Mas quando eu fui para lá, eu tive um sonho que vinha uma loira cheia de maquiagem feia assim e batia no meu carro, pá, atrás, pá. Falei, meu Deus, que sonho é esse? E eu no meu carro com 2 irmãos que estavam comigo, um presbítero e um pastor que estava do meu lado, e falava, gente, nós estamos sendo seguidos, e vinha, pá, e batia, pá. E acordei. Falei, entrei em jejum e oração. Falei, Senhor, o que significa isso? Passaram-se 3 semanas. Começou uma perseguição da igreja tradicional sobre a minha igreja, porque eu levei para lá o avivamento. Na época, o batismo no Espírito Santo não estava na igreja batista. E o pessoal da igreja batista ia para o meu grupo e era batizado no Espírito. A igreja batista começou a nos perseguir. Era a loira louca me perseguindo. Falei, tá aí o sonho. Mais de 30 batismos no Espírito Santo. Aí os pastores, cuidado com este homem, ele é um médico louco. Eu falei, até hoje. Passou, isso foi em 1988, 30 anos atrás. Hoje a igreja que eu me refiro está avivada, batizada no Espírito. E fui convidado recentemente para pregar lá. Fantástico. Fantástico, né? Você está sabendo do convite. Eles sabem tudo, esses japoneses, impressionante. Então, tudo é figurado. Tudo é figurado. Então aqui tem um enigma. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Um varão que fere Lameque. Lameque é figura de Israel, que teve 2 filhas. Quem feriu Israel? Todos os profetas tentaram ferir Israel com a palavra. Vocês estão errados, mudam de vida. Vocês erraram desde lá de Abel, erraram em Samuel, erraram com os profetas, com Jeremias, erraram com tantos outros, erraram com João Batista, mataram João Batista, mataram Jesus, erraram. Lá em Mateus, capítulo 3, abra lá. Mateus 3, deixa eu ver aqui, que eu não sei tudo de cor, eu anotei. Mateus 3, 7. Tem uma memória péssima, mas eu vou chegar lá um dia. Na verdade, estou velho já passei dos 40 anos, aqueles tontos, né? Até passei dos 40. Pirata que está novo, olha lá no trecho, olha lá que lindo. Não tem um fio de barba branca, o pirata. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, olha o João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso aqui era o quê? Era ferimento de palavra. Israel não suportava isso. Os profetas feriam com palavra, né? Em 1 Samuel, capítulo 15, olha o profeta, 1 Samuel 15, estou dando argumentos, como diz o Maurício, sustentação da palavra. 1 Samuel, capítulo 15, no verso 33, olha lá. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Olha o que fazia um profeta. Sabia que os profetas antigamente pegavam a espada e matavam a turma? Por exemplo, Elias, quando venceu lá os profetas de Baal, ele matou 400 profetas no fio da espada. O profeta matando os profetas do inimigo. Então, Israel feria
quem lhes feria. E todos feriam Israel, porque Israel era rebelde, era complicado, povo difícil. Então, conclusão, o próprio Jesus falou claramente, está lá em Mateus capítulo 23, verso 33, abra lá. Vocês vão entender o enigma já já. Mateus 23, 33. Nunca isso foi pregado abertamente como eu estou pregando hoje. Nunca. Nunca, não me lembro disso, pregado assim. Na internet, até o Japão está assistindo. Até a unidade internacional, como é o nome, a Estação Espacial, está assistindo. Eles podem assistir pela internet, a Estação Espacial, sabia disso? E se bobear até Marte, se houver um marciano, está assistindo. E vai se converter em nome de Jesus. Mateus 23, 33. Olha o que Jesus fala. Olha como Jesus era bonzinho com a turma lá. Olha só. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Se você pregar assim hoje, você é apedrejado. Olha como é que Jesus pregava. Como escapareis da condenação? Vocês são raça de víboras. Ou seja, feria. Jesus feriu com a palavra, turma. Os profetas feriam com a palavra. E como é que Israel fazia? Vamos ler na figura lá. Volta para Gênesis capítulo 4. Ó, Lameque disse, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir. Sabe o que é por me ferir? Por que me feriu? Por me ferir. Me feriu, eu matei. E um jovem por me pisar. Que varão feriu a Israel? Todos os profetas. Olha o que está escrito lá em Lucas 11, 49. Abra lá. Fantástica a palavra, o discernimento da palavra. Lucas 11, 49. Inédita a palavra de Deus sendo revelada. Porque ninguém entende o que significa matei um varão por me ferir e matei um mancebo por me pisar. Agora vocês vão entender. Lucas 11, 49 diz assim. Olha lá. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Olha só, Fábio, desde a fundação do mundo, Abel, até hoje, tudo que foi derramado de sangue que os israelitas mataram, vai ser requerido. Jesus falou, nessa geração, não é à toa que morreram 6 milhões de judeus em 4 anos. Ah, coitadinhos, não é que coitadinhos, é bíblico. Mataram tudo que foi profeta daqui, ó. Desde o sangue de Abel, verso 51. Olha o Abel aqui, Maurício. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. E ai de vós, doutores da lei, a lei que hoje a igreja defende, a lei de Jeová, está errada. Olha, ai doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Mateus 23 também. Você é muito inteligente. Verso 29, abra lá, Mateus 23, 29, está mais claro ainda. Eu ia deixar esse texto para depois. O Marcos, na sua ousadia santa de Deus, já proclamou. Mateus 23, 29, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, estão acordados. Até o Evaldo está aqui hoje. Que bom, Evaldo. Estou feliz com você, Evaldo. Você está gostando da palavra. Você está mudando de time. Antes você era um menino assim, só observação. Agora você está aprendendo a palavra. Glória a Deus. Ó, Mateus 23, a partir do verso 29. Olha só. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais, Jesus fala, que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, vós a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. Quem são esses? Varões.
varões que feriram Israel. Olha aqui, ó. E a uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Essa geração, até agora. Israel tem duas coisas: uma bênção de Abraão, eles jamais serão destruídos totalmente, mas uma maldição, que é o fato deles terem matado todos os profetas, todos os pastores que foram enviados, todos os apóstolos, todos os homens de Deus, desde Abel até agora. Tudo que eles fizeram é cobrado. Então o povo sofrido. Para ver que os israelitas, os judeus, não compram muitas propriedades. Eles ficam com o dinheiro, porque eles estão preparados para fugir em qualquer momento. Sabiam disso? Eles sempre têm dinheirinho mais guardado do que empregado. Eu tenho um amigo judeu, grande amigo, não vou falar quem é, não interessa. Mas ele fala: Lenilton, para que comprar casa? Para que comprar isso, comprar aquilo? Tem que ter dinheiro. Eu falei: cumprimento da palavra. Ele está pronto para cair fora a qualquer hora. Se virar uma perseguição, porque eles já estão acostumados com o fato de serem feridos pelas nações. Mas tem uma coisa: eles matam todos os que querem alertá-los. Então agora vem aqui a clareza do significado. Volta lá em Gênesis capítulo 4. Atenção, estou acabando esse enigma. O capítulo 4, no verso 23. E disse Lameque às suas mulheres. Então disse Israel: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir. Todos os que ferem Israel são mortos. E um jovem por me pisar. Quem que pisou Israel? Quem que pisou literalmente a Israel? O jovem que pisou e foi morto. Jesus. Jesus pisou mesmo. Por que jovem? Porque Jesus só viveu depois da maioridade 3 anos. A maturidade em Israel é com 30 anos. Ele cumpriu a lei 30 anos e viveu só 3. Só 3. Vida média era 45, 50 anos, na época 60. Os velhos anciãos viviam 70, 80 anos. Tudo. Moisés morreu com 120, mas Jesus morreu com 33. O jovem. Jesus era jovem. Que idade você tem, Marcos? Olha, você é mais velho que Jesus já. Jesus é mais novo que você? Não. Então Jesus é o quê? Jovem. Que idade você tem? É, o pirata? Nossa, você é mais velho que Jesus. Então, por que eu falei isso? São jovens, mas Jesus é mais jovem. Jesus, então, é o jovem que foi morto por ter ferido e pisado. Porque uma coisa é ferir, outra coisa é pisar. Foram humilhados por Jesus. Jesus acabou com eles. Escribas, fariseus. Ó, vós tendes por pai o diabo. Vós sois filhos do diabo, Jesus falava. João capítulo 8 fala assim: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e vocês estão fazendo igual. Ele peca desde o princípio e vocês gostam. Quem vos livrará da ira futura? Jesus acabou com Israel. E Israel fez o quê? Matou. João 8, 44, 45, por aí, eu não sei direito. Matou Jesus. Então, eu feri um varão por me ferir. Eu matei um varão por me ferir. O varão são os varões, os profetas. Toda aquela turma antiga eram os varões, figura. E um jovem só. Jesus, por pisar Israel. Fantástico, né? Isso eu acho fantástico, essa questão. Jesus pisou na doutrina dos judeus. E digo mais, olha aqui, ó. E tornou, e porque, aí diz aqui, ó. Porque 7 vezes Caim será castigado, verso 24. Mas Lameque 70 vezes 7. Aqui não diz quem matar Caim, quem matar Lameque. Diz assim, ó. Porque 7 vezes Caim será vingado ou castigado, verso 24. Mas Lameque 70 vezes 7.
ou seja, muito mais castigado por ter matado o Filho de Deus. Entenderam agora por que 7 vezes mais? 7 vezes 7? 70 vezes 7, desculpa. Cumpriu toda a lei. Jesus amava os inimigos. Como não cumpriu toda a lei? Não, odiar o inimigo? Não, mas Jesus falou: um novo mandamento vos dou. Ele amar o teu próximo. Ele amou todos os próximos. É que Jeová teve uns adendos. É que nem hoje a República, eles fazem os projetos-leis. Jeová fez os projetos-leis. Matará todo mundo, degolar, comer criancinha, isso Jeová fez. Lá em Deuteronômio capítulo 30, está as bênçãos e maldições. Bênçãos são 15 versos. Maldições são 64. 4 vezes mais maldição. Jeová é o Deus da ira, não é do amor. Jesus é Deus do amor. Por isso que ele foi morto. Porque os israelitas, na hora que viram que ele era do amor, mataram. Porque se ele fosse da guerra, Jesus não tinha morrido. Que os israelitas esperavam o quê? O Messias que viesse com a espada. Até hoje, os judeus esperam o Messias, que vai vir vingar, que vai vir soberano, que vai vir estabelecer o reino de Davi. Aquilo lá acabou. Jesus veio e eles mataram Jesus. E estava profetizado. Tudo claro. Só que o reino do Pai é um reino de amor. Porque o Deus é amor. Está lá em 1 João 4, 7, 8. Deus é amor. Agora, e nele não há trevas. Já no Velho Testamento havia trevas. No Monte Sinai havia trevas. Zumbidos, sonidos de trombetas, briga, barulho. O Pai é amor. É outro espírito. Jesus veio mostrar o que é o Pai. O Velho Testamento só conhecia os anjos. Agora você está entendendo. Trevas, porque os anjos traziam trevas. Os anjos traziam trevas e terror. Salmo 7. Abra lá. Ai, pastor, não entra nesse assunto, é proibido por lei. A Assembleia de Deus não aceita. Eu estou pregando porque eu não ganho nada. Nada a não ser o amor dos que estão aqui. Só isso. Tenha medo, o pessoal tem medo, ó. Salmo 7, olha aqui, ó. Verso 11, olha como é que era o Velho Testamento. Salmo 7, verso 11. Só lê a Bíblia, não é uma questão particular do Lenilton, é a Bíblia que os crentes, não vocês que estão me assistindo, mas aí fora, não leem. E muitos teólogos também não. Só sabe o quê? Cobrar R$20 do meu amigo. Absurdo, fiquei indignado. Ter coragem de cobrar R$20 do Marco. Ó, Deus é um juiz justo, verso 11. Um Deus que se ira. O que está escrito aqui, Fábio? Você se ira todos os dias, Fábio? Não tem aquele sábado que você passa o dia sem briga? Pois Deus não. Pois o Deus de Israel não. É um Deus que se ira todos os dias. É o Deus de Israel. Esse Deus Jesus contrariou. Confrontou com o amor do Espírito. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Então não é o diabo, é o próprio Deus que afia a espada aqui no Velho Testamento. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Olha aqui, ó. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Mas ué, não é Deus? Então a coisa é errada. Tem lugares na Bíblia, no Velho Testamento, que não é o Pai falando. Não é o Pai de Jesus falando. Ele é interpretado como Deus. Só que o que eu falei, a palavra Deus no Velho Testamento pode ser Jeová, pode ser Elohim, que significa anjos ou deuses. El Shaddai, que El Shaddai é o Todo-Poderoso. E Adonai, que é Cristo. Ah, bom, agora mudou tudo. Então eu preciso saber quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Perceberam o erro teológico? Que a teologia, por preguiça,
Não explica para os meus pastores. Mas uma coisa explicam, Malaquias 3:10. Não precisa abrir não. Não precisa abrir não. Mas isso sabem de cor e salteado. Vou até tomar um trago em homenagem a Malaquias. Não, isso tem que saber. Porque tem que se manter. Agora disse lá um pastor. Disse um pastor de Santa Catarina: o reino de Deus está nas ruas. A igreja é o pedágio. Cristo é o caminho, a igreja é o pedágio. Esse homem é de Deus. Preciso conhecer esse pastor. Quem me contou foi meu cunhado, Marquinhos. Pastor, também pastor Marquinhos. Gostei dessa. Pastor Lenilton, o senhor está contra o establishment. O senhor está contra todo o status quo. Vou dizer uma coisa para vocês. Na minha idade, estou pouco ligando. Me interessa por o Christopher, a Patrícia, o Fábio, a família da Nair todinha, a Janice, o outro Fábio, além temos vários Fábios aqui hoje, no céu. No céu. Pastor, Fala. na minha igreja, o pastor lá estava colocando o nome dos obreiros dizimistas na porta da igreja. E põe o olerite também, não? Eu já soube de igreja que põe olerite para a pessoa não furar. Que é expondo a pessoa. Expondo a pessoa. Então, se um dia a pessoa ganha R$1.500 por mês, um dia o filho faz aniversário, ele não pode furar em nada no dízimo, senão a ira se levanta e corta a cabeça dele. Por isso que a Umbanda, a Macumba às vezes é mais aceita do que o cristão do Velho Testamento. Certo, Claudinha? Pastor Lenilton é o mesmo. Glória a Jesus. Vocês entenderam? A Letícia está assim. Se meu pai assiste isso, eu não volto mais aqui. Volta, você é casada. Você está livre agora com o seu marido. Olha o marido dela, o Lucas, olha que lindo. Olha. Que menino bonitinho de Jesus. Né? Não tenham medo. Jesus está conosco, sabia? Jesus está fora das mentiras evangélicas. Jesus está fora da religiosidade. Jesus está fora da lei. Porque a lei leva a ira. Paulo fala assim: a lei leva a ira. A lei foi cravada na cruz. E os principados e potestades que deram a lei foram expostos publicamente. Colossenses, capítulo 2, volta lá, Maurício, estou acabando. Sei lá se eu estou acabando. Vê mais água aqui, vê mais água fresca, para que aumente sua estrelinha no céu, meu Deus. Não é assim que aquele que dá um copo d'água ganha uma estrelinha? Ó. Então, Colossenses, capítulo 2, olha aqui, ó. Verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, obrigado, e na incircuncisão da vossa carne, mas aqui é porque ele não era batizado, porque a circuncisão para a igreja chama-se batismo. Então, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, ou seja, a lei que era contra nós nas suas ordenanças, nas suas ordens, nos seus mandamentos, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus falou: a lei não vale nada, porque eu segui a lei e fui morto. Eu morri para provar que a lei nada valeu. O que vale é o amor, o que vale é a graça, o que vale é a misericórdia, quero não sacrifício, o que vale é o meu sangue. Sem Cristo não vou para o céu, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para o Pai é Jesus, não é Elias, não é Eliseu, não é nada. Esses foram profetas que falavam de um futuro, mas o futuro e a eternidade chama-se Cristo, esperança da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Cristo, aquele que era e é e há de vir, o alfa e ômega, aquele por quem foi feito todas as coisas.
E aquele que despojou, verso 15, os principados e potestades. Quem eram esses? Anjos do Velho Testamento. Querubins, serafins, tronos, dominações, principados e potestades. Anjos do Velho Testamento que estavam lá se dando uma de bons lá no Velho Testamento. Dominavam aqui, dominavam ali e faziam isso, brincavam com o povo. Acabou. Jesus morreu e acabou com eles. E ressuscitou. E os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Que fantástico! Tem uma história da eternidade. Isso aqui é uma guerra celestial. A situação da igreja é apenas um pedaço de uma situação espiritual, porque os anjos foram expostos e foram destronados. Jesus tirou aquilo que havia aviltado o ser humano, aqueles que tinham escravizado o ser humano. Satanás e seus anjos tinham escravizado o ser humano. Jesus os tirou e os expôs publicamente, e triunfou em si mesmo. Fantástico. Pastor, Fala, irmão. o irmão falou sobre os anjos, né? Eu achei interessante aqui. Hoje o trabalho do anjo, ele protege a gente, ele guarda a gente, ele acompanha a gente, porque a gente vê muito falar disso daí, né? O anjo Senhor acampa ao redor dos que eu tenho. Que lindo. Ó, anjo é um espírito ministrador enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa é a definição de anjo que está em Hebreus 1,14, bem claro. Só que ele não confiou mais nos anjos. Jesus não confiou mais nos anjos. Hoje o poder de Deus está na mão da igreja. Quando a igreja liga na terra, é ligado no céu. Então, por exemplo, eu estou com você aqui. Senhor, abençoa o teu servo. Vai haver lá uma situação. Abençoa essa viagem, abençoa esse deslocamento, abençoa esse carro. No que eu com você concordamos, liberamos um poder celestial, porque somos seres espirituais acima dos anjos, e os anjos efetuam essa situação. Eles realizam um auxílio. Agora, se não fazem isso perfeito, eu vou julgá-los. 1 Coríntios, capítulo 3, abra lá. Eu tenho que mostrar para vocês, senão vocês me degolam. Vocês me põem que nem lá Barrabás. Vocês me matam. É 1 Coríntios, capítulo 6, desculpa. 6, 3. Ó, isso mesmo, 6, 3. Isso mesmo. Ó, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então a igreja vai julgar os anjos. Tudo vai ser descortinado, cada passo. Nós vamos ter a eternidade para julgar a vida de cada um. Tudo que aconteceu. O pessoal fala no Salmo 24, quando Jesus está subindo ao céu, tem aquela fala, que quando fala para abrir os portões celestiais, que entrar na vida da glória, dá a entender que quando fala, o pessoal fala assim, o anjo pergunta, quem é este rei da glória? Aí o anjo fala que é o Senhor que verteu. Não, eu concordo com você. Acontece que os próprios anjos, irmãos, vou dar uma revelação para vocês. Os próprios anjos precisaram de Cristo para terem sua vida espiritual restaurada como o Pai. Sabiam disso? Colossenses capítulo 1, abra lá. Eu falo que é preciso ler a Bíblia, e ler e reler e largar a televisão, senão não consegue entender nada. Eu sei que se falar de futebol, tem pastor que conhece o time de futebol, mas não sabe os livros da Bíblia. Eu conheço pastores que ficam até o fim da noite assistindo futebol. Vocês acreditam nisso? Mas não sabem. Se fala uma coisa, mas Malaquias, ó, na língua. Colossenses. Olha que coisa linda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Verso, quer ver? 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Cristo, ou seja, nele habitasse. Colossenses 1,19. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, então a cruz trouxe o que? Paz para todos. Por meio dele, de Cristo, reconciliar-se consigo mesmo. Então o Pai estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, homens, como as que estão nos céus, anjos. Então as coisas da terra foram reconciliadas com o Pai através de Cristo, as coisas dos céus também. Por isso que os anjos cantavam, fizeram festa, porque eles mesmos foram restaurados com o Pai,
pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus salvou os homens, mas restaurou os anjos. Mas não foi aos anjos que Deus vai dar coisa para o futuro. Hebreus 2:5, abra lá. Já estou entrando em outros mistérios aqui agora. Já preguei sobre Lameque e já estou mais tranquilo. Agora já é lucro para vocês. O que eu falei? Hebreus 2:5. Olha aqui, ó. Olha aqui. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos. Não foi aos anjos. Eles podem ser garçons lá em cima. Só. Verso. Não, o capítulo 2, verso. Tem outro aqui. 16. Porque na verdade Deus não tomou os anjos para a vida futura, mas tomou quem? A descendência de Abraão, que são quem? Os crentes. Mas não é o israelita segundo a carne, mas não há vida eterna ali. Pelo Espírito, a descendência de Abraão somos nós somos filhos de Abraão, conforme está lá em Romanos capítulo 4. Amém? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Os israelitas e também os árabes são filhos de Abraão segundo a carne, se matando um ao outro segundo Jeová. Mas nós somos filhos de Abraão pela fé e portanto filhos de Cristo, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Então quem é da fé é do Espírito, quem não é da fé é da carne. E a carne para nada aproveita. João 6,63. O Espírito é que importa, Jesus falou. João 6,63. A carne não serve para nada. A carne em 24 horas está fedendo. A carne é corruptível. A carne é animal. Em Eclesiastes capítulo 3 fala que os animais são iguais aos homens, os homens iguais aos animais. Só tem uma maneira de ficar diferente: em Jesus. Em Jesus você se torna uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Abra lá, estou acabando. Não desliga, você que assista, você vai ser abençoado agora. Olha aí. Olha que coisa linda, isso é legal, isso devia ser pregado, isso tem que ser falado na televisão, não aquelas palhaçadas todo dia, mentiras. Por que o povo gosta de mentir? Isso é verdade! Gente, eu não estou brincando, sério. 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então não é um novo homem, é uma nova criatura. Quem está em Cristo é um ser humano que tem dentro de si um espírito superior aos anjos. Por isso que o diabo tem medo de você. O que o diabo quer é que você não saiba disso. O diabo quer que você seja um crente perneta, bobo. Não, eu sou de Jesus. Uma vez um camarada no consultório, macumbeiro, cheio de colares, da macumba, avatares da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, tudo aqui assim, lotado, calhamaço, barbudo que nem o pirata assim. Doutor Lenilton, estou com dor no peito, me examina. Eu falei, tira a camisa, é pra já, vamos examinar você. Glórias, falei, vamos lá, tira a camisa aí. Aí ele viu que eu olhei aquelas coisas, riu um pouquinho, falei, meu Deus, está preso às trevas, mas não faz mal. Peguei aquele monte de colar, falei, dá licença, joguei assim para trás, tchuf, bateu. Ele olhou minha ousadia, falei, dá licença, pum, fala 33, que eu sou da época do 33, fala 33, ele olhou, falei, agora pode se pôr a camisa, amigo, por favor. Sentei. Aí ele olhou e falou, o senhor é espírita, ou o senhor mexe com algum espírito, ou o senhor é o quê? Eu falei, eu sou de Jesus. No que eu falei isso, o demônio entrou. Eu falei, não, pelo amor de Deus, aqui não, estava cheio de gente lá fora. O homem é diretor da Ford, diretor de alto grau da Ford, veio encaminhado pela chefia da Ford. Eu falei, esse homem vai cair endemoniado. Eu falei, sai em nome de Jesus, Satanás, aqui não. Aí o demônio saiu, ele ficou rindo para mim, mudou, se submeteu ao poder. Eu falei, amigão, eu preciso, olha, você vai tomar essa inalaçãozinha, mas eu preciso falar com você. E fala de Jesus para ele. Ele, tá bom, ele saiu correndo. Eu falei, pera, segura, ele entrou na ambulância e puf, até hoje, sumiu. Poder de Deus. Você tem dentro de si o poder de Deus.
Glória a Deus. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Olha que mistério. E nos deu o ministério da reconciliação. Então nós temos em nossa vida o poder de reconciliar as pessoas. É o que está fazendo o marido da Laíra agora, reconciliando as pessoas com Jesus. Isso é maravilhoso. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que pregar, vocês têm que disseminar, vocês têm que orar. Não tenham medo. Quando você faz a obra, Deus guarda o que é teu, Deus blinda a tua vida. Você vai pregar em algum lugar, vai pregar na favela, nada vai te acontecer. Agora vai passear na favela, dá uma de besta para você ver. Vai apanhar, e se falar que é crente, apanha mais. O que você está fazendo aqui? Cadê a Bíblia? Agora, se você vai em nome de Jesus, tudo muda. Tudo muda, porque você não é deste mundo. Quem é de Jesus não é deste mundo. É mais alienígena do que os OVNIs. Você é mais alienígena, agora não estou brincando. Você não é deste mundo. Até os OVNIs saem em nome de Jesus. Eu estou pedindo algum OVNI para vir. Eles não vêm. Quando eu encontro um espírito, eu invoco. Cadê minha avó? Não aparece. Por quê? Porque você está acima de toda mentira e de tudo que se nomeia, não só nesse século, como no vindouro. Pastor Lenilton, como médico e cientista, está ensinando vocês o caminho do domínio total contra as trevas. Não estou dando coach para você ser feliz, para você ganhar dinheiro. Isso você faz com a turma por aí. Aqui você aprende a ser líder espiritual, com a força de Deus na sua vida. Amém? Aqui você vai para o céu. Esse é o teu destino. Aqui você vai ser vitorioso. O diabo não vai te passar a perna. E o conhecimento é forte. E conhecimento não tem preço. Você sabe disso. Vale muito mais que 80, 100, 500 reais. Amém, queridos? Alguma dúvida? Vanderleia, levanta a mão. Eu sempre pergunto, o Enoque que escreveu o livro apócrifo e no outro aqui não. Qual a diferença? Você não prestou atenção no começo? Que você estava como uma pirata conversando com o pirata. Você estava entrando na do pirata. Cuidado com o pirata. Mas eu vou te explicar. Vamos lá voltar, porque ela não pode ficar com dúvida, senão ela vai chorar em casa. E vai me escrever às 3 horas da manhã. Ó, em Gênesis 4, verso 17, diz assim, Vandeleia: conheceu Caim a sua mulher. Então Caim fugiu da presença do pai e da mãe, foi para a terra de Enode. Chegou lá na terra de Nod, o que ele fez? Ele conheceu a esposa dele, possivelmente filha de Nod, parente da turma lá. Mocinha bonitinha e tal, casou com ela. O que aconteceu? Ele teve um filho chamado Enoque. Esse Enoque não teve expressão nenhuma, a não ser fundar uma cidade, onde aconteceram as coisas, certo? Agora, esse é um Enoque. Agora, no capítulo 5 de Gênesis, que nós não chegamos ainda, é o livro das gerações de Adão, através de Sete. Caim ficou de um lado, aí veio Sete na outra linhagem. Esse Sete teve, olha aqui, ó. O Sete foi o filho que teve Adão e Eva depois que teve Caim e Abel. E Sete depois gerou a Enos, que começou a invocar o Senhor de novo. Enos depois teve Cainã. Cainã teve Maalael. Maalael teve Jared. Jared teve Enoque. E esse Enoque é o sétimo depois de Adão, segundo Sete. Esse Enoque é o que escreveu o livro de Enoque. Porque esse era espiritual. O outro não, o outro foi um farrão, um bagunceiro. Gostava de uma bagunça. Esse Enoque não, esse Enoque era de Deus. Tanto é que ele andou tanto com Deus, que ele escreveu o livro de Enoque, e aí Deus falou: você é muito meu, levou embora. Onde ele está, só Deus sabe. Diz o Eric Van Daniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas, que os astronautas levaram Enoque. Vocês lembram daquele livro, Eram os Deuses Astronautas? Vocês não são desse mundo. Eu realmente era um louco na época. Eu li todos esses livros, irmãos. Eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu conheço de trás para frente. Conheço tudo. Li esses livros de astronauta, lia livros loucos. Só eu. O doutor Lenilton, antes de se converter, foi doido. Quando eu me converti, trouxe toda essa bagagem para poder combater. Ninguém me engana mais, irmãos. Se alguém enganar vocês, vem falar comigo. Amém? Amém. Mais alguma pergunta? Fala, irmão. Já há 3 quinta-feiras eu estou tentando
mas não sobra um espacinho aqui. Sim. O irmão explicou que Caim e Abel eram gêmeos, né? O irmão ensinou pra gente. E eu tava lendo aqui... Não diz claramente. Não diz claramente. Então não é... Mas possivelmente. Possivelmente. Eram gêmeos. Porque na outra parte que vamos supor que fala sobre gêmeos, né? Que é Esaú e Jacó, Sim. é especificado que era... E é muito parecida a história. Por isso que pela analogia e pelas figuras que Deus gosta de mostrar, possivelmente a Caim e Abel fossem gêmeos. Entendeu? Olha aqui, ó. Agora, uma coisa é fato. Uma coisa que depois contra é o seguinte, ó. Teve a Caim, primeiro. E teve mais a seu irmão Abel. Esse teve mais, né? Porque Abel nasceu que nem Jacó, grudado depois de Esaú, porque Esaú nasceu primeiro e Jacó depois, eram gêmeos. Aqui, será que Caim saiu primeiro e depois veio Abel? Igualzinho, Caim era do mundão e Abel era de Deus? Percebeu? Pode ser que fosse isso, mas não muda a história. Porque Caim, como figura de Israel, veio antes de Cristo. Tá certo? Então isso bate. Agora, se nasceu primeiro e depois de 1 ano, 2, nasceu Abel, ou nasceu junto no mesmo momento do parto, não muda nada para nós. Amém? Fala, linda. Essa vingança que ele fala do 70 vezes 7, tem alguma relação com o 70 vezes 7 que Jesus fala sobre o perdão? Quando Jesus fala 70 vezes 7, é infinito. Em hebraico, a pessoa fala assim, 6 é o número da imperfeição. Por isso que é o número do homem, porque o homem é imperfeito. Então 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, porque 7 é o número perfeito. Quando a Bíblia fala 666, significa imperfeitíssimo. É assim, quando eu falo assim para você, a Érica é bonita, é 6. Por exemplo, 7. A Érica é lindíssima, é bonita, bonita, bonita. Não existe o superlativo em hebraico. Eles falam 3 vezes a coisa. Ela é bonita, bonita, bonita. Entendeu? Ou ela é forte, forte, forte. Ou então o homem é imperfeito, imperfeito, imperfeito. 666. Ou é perfeitíssimo. 777. 70 vezes 7, infinito. Santo, santo, santo. 3 vezes santo. Isso é uma capacidade internacional. Aliás, intermunicipal. Perus, Carapicuíba, Barueri. Muito bom, muito bom. Fala. Já ouvi uma vez num curso de ensino, essa expressão 70 vezes, e lá no original, né, deve ter sido dito pelas pesquisas que foram feitas, 70 vezes 7 vezes. O que é 70 vezes 7 vezes? É 7 elevado à 7ª potência. Olha aí. Começa a multiplicar isso, se alguém conseguir chegar até lá no final sem cansar. É infinito. É isso mesmo, é infinito. Não, mas, mas a ideia mesmo é essa, Zé. Isso é certíssimo. Tá. Entendeu? Consegue, é a hora que chega. Matou a charada. Fechou. Tá certo. 70 vezes. É melhor perdoar mesmo. Fantástico. A visão da potenciação. Você vê que a Bíblia é um livro matemático. Potenciação. É isso. O que mais? Estou encerrando. O que mais que o Fábio tem que ir até o Tatuapé? Fala. Fala que Caim foi para a terra de Nod. Isso. Essa relação entre a cidade de Nod seria uma outra raça, ou as raças só depois da Torre de Babel que foram, ou era uma raça pura? Não, nunca a raça foi pura. Sabe por que não é pura? Porque a genética, pela sua multiplicidade, pôde, de acordo com as variações e as combinações, trazer isso que você vê hoje aqui. Ó. Tudo quanto é tipo de altura, cor de olho, cor de pele, tipo de cabelo, careca, não careca, bonito, não bonito, alto, baixo, tudo. Então essa multiplicidade é porque lá atrás havia, na verdade, 2 Evas cientificamente foram descobertas. Uma da África, outra da Europa. E também tem isso. Tem o homem de Neandertal do norte e o Australopithecus que veio da África. Então você vê que existem bagagens genéticas diferentes que foram se multiplicando, deram origem ao homem primitivo há há mais ou menos 100 mil anos atrás, 80 mil anos atrás. Há 20 mil anos atrás o homem já era iluminado, já tinha essa consciência
de civilização, de morar em grupo, de guerrear um grupo com outro. Havia já essa consciência. De 10 mil para cá ele começou a ser civilizado, entre aspas. Então você vê, mas Adão, o Adãozinho, chamado Adão de Gênesis 2:7, onde foi feito o jardim, ele tem 6 mil anos. 6 mil anos atrás. Então, quando ele saiu do jardim, ele pegou uma civilização de raças que já há 4 mil anos vinha se multiplicando. Você fala, mas é muito 4 mil anos? De 500 anos para cá, o Brasil está como está. São 3 caravelas que veio aqui, do Cabral, ou que está hoje, 210 milhões de pessoas. 500 anos, você imagina 4 mil. Então tinha muita gente fora do jardim do Éden, muita gente. Quando ele foi para a Terra do Norte, ele disse, ele foi de ônibus ou foi de trem? Fala. Judeu, em observância à própria lei, eles ainda têm o hábito da circuncisão. Até hoje não, a lei de Jeová nunca mudou para judeu. Então, em seus filhos. Tudo? O judeu vai ser julgado pela lei. Pela lei. Pela lei, está lá em... Que há salvação. Não é que para ir para o céu, não. Só os da fé. Se a pessoa não se converte, não vai para o céu. O céu de Jesus não entra judeu circuncidado. Quer dizer que ele segue a lei. Gálatas 5:4. Não, preciso explicar. Você não mete o pau em mim à noite em casa e minha orelha fica quente. Agora, quando eu prego, vocês que ficam com a orelha quente. Gálatas 5:4. Preciso mostrar para ele tirar a dúvida, tadinho. Ele é um futuro pastor da nossa igreja. Gálatas 5:4, abra lá. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Acabou. Percebeu essa? Separados estáis de Cristo, os que se justificam pela lei de Jeová, a lei do Velho Testamento, a lei das ordenanças, a lei de Moisés, separa de Cristo. Ah, mas na igreja católica ensina tanta coisa lá, filho, até pegar criancinhas e bobear. Desculpa, é forte, mas dentro da igreja tem muita coisa errada. Aprenda o que é certo. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes caído. Está escrito aqui na Bíblia. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Sabe quem é que vai para o céu? Quem vive na fé. Fé. Eu já preguei tanto aqui na igreja sobre a fé, né? A resistência da fé, a força da fé, tudo. Amém? O que mais? O judeu vai para essa nova terra, então? Se ele for justo, sempre seria injusto, Deus. Se o camarada fez de tudo para seguir a lei, foi bom, ele não pode, um Jó da vida, coitado, vai pôr ele no inferno ainda por cima, depois já não passa que ele sofreu. Mas não pode ir para o céu, porque não foi batizado, porque não conhece a palavra de Jesus. Só os de Cristo vão para o céu. Existem 2 livros da vida, Apocalipse, capítulo 20, vocês têm que aprender a palavra. Ah, mas não entendi assim na teologia. Esquece lá. Vocês estão aprendendo coisa nova. Me mostra na Bíblia que eu estou errado, eu largo tudo e vou para Hong Kong. Vou com a Silvia para Hong Kong, né, Silvinha? Oi? Onde você estava semana passada? Tadinho, está trabalhando. Eu não estava assistindo Jesus lá na Record. Não estava, né, filho? Amém. Ó, Apocalipse 20 fala o seguinte. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. No verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. Existe um livro chamado livro da vida. Este inclui quem vai para o inferno, quem vai para a nova terra. Existe outro livro, capítulo 21, olha aqui, ó. Capítulo 21, capítulo 21, verso 27. E não entrará na cidade santa, na Jerusalém celestial, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. 2 livros, o da vida, que é da lei, e o da vida do Cordeiro. Esse livro do Cordeiro é especial, é o VIP,
é o de vocês. Quem crer e for batizado será salvo, entrará no livro da vida do Cordeiro. Quem não crer será condenado. Ah, mas eu vou para outro livro. Não, Senhor. Só vai para o livro da vida quem não teve chance de conhecer o livro da vida do Cordeiro. Quem conheceu a vida boa, a vida de Deus, a vida de Jesus e rejeitou, vai para o mal. 2 Pedro 2:20. E vou encerrar, abra lá. Vocês me provocam, me deixam nervoso. Ainda bem que eu tomo remédio para pressão, viu? Consolo, vocês, o Ricardo Morari, a Janice e os japoneses, essa turma nova, o James também e a sua família, logo vai ser papai, glória a Deus. 2 Pedro capítulo 2, abra lá, olha aqui, ó, verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, veja bem, estão no Espírito, no Jesus, olha aqui, ó, forem outra vez envolvidos nas corrupções nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada, porque lavada? Batismo, voltou ao espojador da lama. Conclusão, quem está no livro da vida do Cordeiro, mas volta para o mundo, vai para o inferno mesmo. Ah, mas pastor, inferno? Como é que é o inferno? Qualquer dia eu vou pregar, vocês vão ver que é pior do que vocês imaginam. Então se voltar para o Birosca, a casa cai. Não, ele pode voltar para o Birosca para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Vai evangelizar no Birosca. Todinho. Amém, queridos? Depois dessa, vamos encerrar em nome de Jesus. Mais alguma dúvida? Isso, não, Jesus vai falar assim, muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos e pregamos o evangelho, tal, o Senhor tem pregado nas nossas ruas, nós temos comido e bebido na tua presença, está lá em Lucas. Aí Jesus vai falar assim, isso é 7:21, mas comido e bebido na tua presença em Lucas capítulo 12, aí Jesus vai falar assim: nunca vos conheci. Conhecer é dahat, é uma intimidade como se fosse nupcial, intimidade mesmo com Jesus. Só conhecer superficialmente, só ir na igreja e fazer, não vai para o céu. Pelo contrário, é pior. Por quê? Por que pior? Diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3, oxalá foras frio ou quente. O frio não faz nada, é o ateu. O quente é o cheio do Espírito. Mas porque és morno, serás o quê? Vomitado. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.